A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ative os sininhos das notificações e já deixa o seu like. A Stationcast ela tem o objetivo de ser uma plataforma de fast learning, um canal de fast learning, aprendizado rápido. E se você ainda não assistiu nenhum outro dos episódios anteriores, convido a você a estar assistindo. Já falamos desde inteligência artificial, internet 3.0, inteligência artificial, IoT, segurança cibernética, preservação do patrimônio e tantos outros assuntos que estão movendo a forma de como nós pensamos, como nós fazemos negócio e como nós iremos nos comportar nas relações pessoas, empresas e, ao mesmo tempo, o futuro do trabalho, das cidades. E como de praxe, a gente sempre traz pessoas que realmente venham a contribuir para que a gente possa estar sofrendo aquele tal do mindset que a gente sempre fala, ou o objetivo nosso é que você saia daqui com uma provocação, com algum conteúdo a mais que venha colaborar para o seu dia a dia, para o seu negócio, ou até mesmo te dar aí um norte dessas novas profissões que estão por surgir e que já estão aí mostrando para o que vieram através de toda essa revolução digital que a gente vive nos dias de hoje. E hoje eu estou aqui com o Danilo Veloso. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Que isso, Danilo, eu tive a oportunidade de conhecer o Danilo há uns 2 anos. É um conterrâneo taubatiano e é uma das pessoas assim mais brilhantes que eu conheci nos últimos anos. E o Danilo, ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão e gerenciamento de projetos, né? Passando por grandes empresas como Cielo, Votorantim, Stefanini, Confab, Embraer, no qual, tanto na Confab quanto na Embraer, ele foi gerente de projetos, na Indra, e hoje é o atual secretário de Inovação, Tecnologia, Inovação e Projetos da Prefeitura de Pindamonhangaba. E a Prefeitura de Pindamonhangaba, a cidade, né, tão querida Pindamonhangaba, nossa Pinda, né? É a segunda cidade inteligente do país, recebendo a certificação no mais alto nível da ABNT. Então, se a gente fala de cidade inteligente, se a gente fala de tecnologia, de IoT, de TIC, tecnologia da informação, de governança, e todos os outros assuntos que nós transcorremos nos episódios anteriores, hoje a gente vai trazer um case prático. E para nossa felicidade, como um bom taubatiano, o Danilo também é taubatiano. Mas Pindamonhangaba acolheu ele e deu a oportunidade. Um grande abraço para o prefeito Isael, doutor Isael, que acolheu esse conterrâneo, esse gênio, que estava aí com tanto know-how na iniciativa privada e trouxe a sua experiência da iniciativa privada para o poder público e fez com que Pindamonhangaba saísse de 300 milhões de reais de PIB há 6 anos atrás e esse ano batendo 900 milhões. O ano que vem a projeção, Danilo, é para 1 bi. É isso mesmo? Na verdade, esse ano, se tudo correr como está correndo, a gente já belisca 1 bilhão de faturamento. Então, assim, isso vai contribuir muito com os projetos aí para a evolução da cidade, né? Isso basicamente fazendo boa gestão, né? Economizando, otimizando a máquina pública, né? Então, fazendo com que o dinheiro renda, né? Sem aumentar a carga tributária, sem causar mais problemas para a sociedade que está cansada,
naquela política antiga, né? Naquela política que fala, mas não faz. Não entrega nada, né? Então, assim, isso foi um pouco do que me levou, né, para a gestão pública, né, para Pindamonhangaba. O Dr. Israel é um gestor diferente, né? Ele quis construir um núcleo técnico para que sustentasse as ações de forma a garantir resultado. Então, é importante a camada política, porque a camada política ajuda muito na articulação, né? Mas a camada técnica é ela que garante o resultado. Sim. Então, unindo, né, esses dois mundos, né, a Pindamonhangaba tem construído uma coisa que é diferente na gestão pública, né? E a gente é visitado por muitas cidades, né? A semana passada, nós fizemos uma reunião com Belo Horizonte, né? Eu brinquei assim, é só uma prefeiturinha chamada Belo Horizonte, né? Gigante. Né? Essa semana só uma prefeiturinha chamada Osasco, né? Passamos aí Franco da Rocha, então cidades que normalmente a gente copiava. Sim. Né? E agora vem atrás da gente para copiar. Pindamonhangaba está com quantos mil habitantes? 170 mil. 170 mil. Por que eu fiz questão de traduzir todo esse trabalho que a gente vai transcorrer aqui ao longo desse podcast em números? Porque a gente mensura o resultado por faturamento. Sim. A maioria das pessoas elas vão mensurar o quanto é eficaz ou eficiente uma empresa ou uma governança pelos números. E esses números não necessariamente também se revertam só em recursos financeiros, né? Então a gente pode ter uma boa gestão, que eu sempre costumo dizer que o melhor indicador, o melhor número é o zero. Por quê? Porque quando você mira o zero, né, fica mais fácil de você alcançar a perfeição. E como assim, Rodrigo? Puxa, vamos pensar assim. Se eu tivesse uma cidade que tivesse um índice de zero violência, de zero desemprego, de zero pessoas na fila da saúde, seria uma prefeitura 100% eficaz. Então, é uma questão de ótica. Então, o número ideal para você buscar é o zero. Porque você reduz 1% de criminalidade, que pode trazer muitos problemas, né? Então, para a gente que vem da indústria, o zero é qualidade total. É 0% de inconformidade. Depende da pergunta, né? Da forma com que você persegue. Existe no mundo corporativo, né, que a tendência do indicador. Então, ele é bom se ele é um incremento, um decréscimo, né? Como é que você avalia isso, né? O que a gente fala assim, qual é o norte? Né? Para onde você está buscando, né? Mas é importante, né, quando a gente vai definir essa questão do conceito, né, da qualidade, fazer uma pergunta simples, que vem do design thinking. Né? Qual é o problema a ser resolvido? Né? Então, as pessoas muitas vezes propõem soluções, mas não sabem nem que problema que vai resolver. Qual é a dor que tem que resolver? Qual é? Né? Então, assim, uma das ações do que a gente quer é melhorar a experiência do usuário. Então, assim, tempo atrás a gente teve lá com um amigo nosso, né, um ex-vice-presidente da Embraer, e ele, né, conceituado, né, com a experiência do usuário. E aí ele foi até Pinda para conhecer o trabalho que a gente estava fazendo. Ele falou, para mim é muito fácil, às vezes, resolver a questão de experiência do usuário, mas o meu usuário tem dinheiro, então ele paga para ter uma melhor experiência. E aquele que está em vulnerabilidade, que está dentro de uma comunidade dominada pela violência? Sim. Como prover uma experiência boa, né? E no caso da Embraer, o usuário dele, com certeza, ou são grandes empresas, ou são pessoas afortunadas, ou são governos. Então, a pessoa realmente tem dinheiro, porque ninguém compra um avião se não tiver dinheiro. Então, nesse caso, se traduz nesse tipo de cliente, que é o usuário da Embraer. E aí, é boa percepção, né? Nós, enquanto usuários da cidade, a gente precisa sentir a cidade, qualidade de vida traduzida no dia a dia nosso. E aí eu já entro dentro desse conceito, ô Danilo, de cidade inteligente. Porque quando a gente fala de cidade inteligente, a gente tem que colocar o cidadão no centro de toda e qualquer decisão, de toda e qualquer tomada de decisão, e também não é só tecnologia. Né? Cidade inteligente não é só tecnologia.
Então, para fazer aqui um pano de fundo, até mesmo para quem não entende, ou para quem quer conhecer um pouco mais o conceito de cidade inteligente, eu vou fazer aqui para vocês uma breve leitura do que é uma cidade inteligente, tá? Para que vocês possam, então, com esse pano de fundo, entender o que Pindamonhangaba fez. E aí a gente tem utilizado muito o ChatGPT. Então, isso daqui é do ChatGPT, você coloca lá o que é uma cidade inteligente e sai assim, olha. Eu fiz um resumo, tá? Uma cidade inteligente, também conhecida como uma cidade digital ou cidade conectada, é o termo usado para descrever o modelo de desenvolvimento urbano que utiliza tecnologias da informação e comunicação, TIC, para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, a eficiência das operações municipais e a sustentabilidade ambiental. Uma cidade inteligente aproveita a infraestrutura tecnológica para coletar e analisar dados em tempo real, com o objetivo de tomar decisões mais informadas e oferecer serviços mais eficientes. E esses dados são obtidos através de sensores, dispositivos móveis, redes de comunicações, machine learning, AI, etc, e outras fontes de informação, certo? E aí, olha para vocês verem. Por que eu fiz a provocação no início aqui de fazer com que trouxesse esses números, né? E parabéns aí, porque a perspectiva, o indicador parece que foi antecipado, né? Porque da última vez que a gente conversou, parece que a projeção era para o ano que vem, mas vocês foram melhores ainda, né? Então, essa projeção de 1 bi para esse ano. Então, só para vocês terem uma ideia, o Danilo, eu nunca mais esqueço da tua fala. Porque... Fique imaginando, nós que somos cidadãos, que nós não somos da iniciativa do poder público, a gente sempre escuta falar de cidades que nunca têm dinheiro. Cidade não tem dinheiro, mas tem dinheiro. Né? E quando não tem dinheiro é porque você está gerindo mal os recursos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você não está tornando a sua cidade eficientemente atrativa. Ou você está perdendo dinheiro por falta de eficiência de governança ou excesso ou ausência de mecanismos que façam com que a cidade seja mais rápida, né, nas suas tomadas de decisões, facilite a vida do empresário, do empreendedor, não tem que cancelar fila, né, e essas coisas todas. Em Pindamonhangaba, né, por meio da secretaria do Danilo, né, teve esse resultado, esse trabalho liderado pelo Parque Tecnológico, né, que foi uma especialista em capacitação de cidades inteligentes, e colocou Pindamonhangaba no seleto grupo de Smart Cities do Brasil, né, sendo a primeira de médio porte a receber a certificação. E, na verdade, Pindamonhangaba, ela foi a segunda, né, do Brasil. Não importa se é pequeno, média, grande, ela foi a segunda. E todo esse processo visa o levantamento de requisitos, indicadores e evidências para avaliação de conformidades. Então, Pindamonhangaba foi certificado nas normas ABNT ISO 37120, 37122 e 123, visando a transformação municipal numa cidade inteligente, resiliente e sustentável. Então, quando a gente pega aqui, Danilo, os indicadores de uma cidade, a gente tem indicadores que a gente chama de verticais, né? Você tem segurança, mobilidade, governança, você tem dados, você tem mobilidade, educação, eficiência ambiental, você tem tantas outras verticais que a gente pode colocar como cidades inteligentes. E aí, como que eu deixo essa pergunta para você que está nos assistindo, para você que é um gestor público ou um empresário, e eu faço essa provocação aqui para a gente. Trazendo a fala que você fez logo no início, que me chamou a atenção. Então, eu perguntei para o Danilo, Danilo, como que vocês conseguiram, né? Como vocês estão conseguindo fazer isso? Né? E ele falou assim, Rodrigo, o grande desafio que foi imposto pelo prefeito foi: mostre resultado, você vai ter autonomia para você fazer o que você sabe fazer. Então ele foi contratado pela habilidade dele técnica humana. Teve um desafio, então um profissional que está hoje como secretário, mas não é da iniciativa pública. Primeira vez, né, Danilo? Primeira vez. E aí fez o que nunca ninguém fez. Então, eu coloco em xeque a questão do status político.
será que a gente precisa de mais políticos ou precisamos de pessoas mais técnicas? A primeira provocação que eu faço. E a segunda coisa que aí eu finalizo com a frase que ele fez, ele falou, Rodrigo, o grande segredo do início do meu trabalho foi achar dinheiro dentro do caixa. Quem é empresário sabe que o caixa é rei. E para uma cidade também o caixa é rei. Então, Danilo, para a gente começar esse nosso bate-papo, conta pra gente como é que foi todo esse processo para que você, então, que você ainda era secretário adjunto, você não era secretário de inovação de Pina, porque Pina não tinha uma secretaria de inovação. Então, você estava como secretário adjunto de administração, já com um desafio de que se você mostrasse resultado e se você encontrasse dinheiro, porque não tinha dinheiro, então você teve uma meta, você iria usar aquele dinheiro que você está encontrando, ou seja, está economizando, para você poder então construir uma secretaria. É isso mesmo? É isso mesmo. Pequena correção na sua fala, né? Que a 122 e 123 está em andamento. No fim desse mês a gente tem o certificado. Na verdade, a gente já tem, né, uma quantidade de indicadores atestados que, assim, não tem como não certificar. Mas, corroborando a sua fala, assim, quer me seduzir, fala que é difícil. Então, assim, nós queremos ser os melhores de todas as cidades inteligentes. Não estamos falando do Brasil. Então, a nossa régua é mundial. Porque dessa forma a gente se diferencia, se diferenciando, a gente atrai investidores para que eles possam fazer o investimento na cidade. Então, assim, a prefeitura ela foi feita para prestar um bom serviço ao cidadão, né? E não para ficar mantendo, né, algum programa eternamente. A coisa tem que ser sustentável economicamente, né? A roda econômica, né, ela tem que ter uma engenharia para que haja uma retroalimentação e aí sim você atinge a perenidade, né? Perenidade significa que está no DNA. Ela já acontece por osmose, né? Já acontece virou um hábito, num hábito, né? Então, uma cultura, né? E aí, pegando no gancho do hábito, né? Que no mundo corporativo, né, muitas vezes é o mindset, né? A forma com que o ser pensa, né? Ou como que isso tá, moldado o comportamento dele. O que nós estamos tentando fazer é mudar, né? Evangelizar a gestão pública para que ela tenha um novo hábito, uma nova forma, né? Que isso não dependa de um prefeito. Não pode o prefeito sair e retrocede, o outro vai lá e destrói tudo, né? O que a gente quer é elevar essa régua, né? E tirar essa possibilidade do próximo prefeito destruir, né? Não pode haver regressão. Pode ser o quê? Não, daqui para mais, né? Perfeito. Então, assim, a certificação traz uma pequena coisa que é assim, se você perder esse certificado vai ser vergonhoso. Então, o próximo ou ele mantém, né? Ou ele faz melhor. Então, eu acho que isso ele retorna para a sociedade. Então, as formas com que as coisas aconteçam, né? Então, muitas vezes o gestor público fala, vou construir um hospital. Legal, construir um hospital. Mas como é que ele se mantém? Uhum. Como é que, da onde que vem o dinheiro, né, para se manter? Como é que faz isso? Não é sair criando, né, um elefante branco para você colocar na sala. Porque depois isso vai ser difícil. Sair pedindo financiamentos aí... Como que paga depois, né? Como é que paga? Eu venho do mundo, né, onde minha mãe era faxineira, vivia com pouco. E minha mãe conseguia fazer muita coisa. Então, por que pode ser diferente na gestão pública? Eu tenho que gastar aquilo quanto eu ganho. Na verdade, eu tenho que gastar menos do que eu ganho para poder eu poupar, para poder fazer um investimento na minha vida. A mentalidade é a mesma. Então, assim... Isso vale para iniciativa privada, para qualquer coisa. Quando você chega com esse hábito, choca. Porque a primeira coisa que fala é assim, sempre foi assim. Cara, esse profissional de sempre foi assim, a gente joga ele lá no Paraíba, lá. Só joga lá bem longe, quero que ele suma, né? Porque a gente quer, né, tá associado com pessoas que queiram melhor. Então, passa também por um processo de transformação do hábito do servidor. Vocês entraram com treinamento e capacitação, porque uma coisa é você trabalhar com aqueles profissionais que são de carreira, né? Pindamonhangaba trabalha com os profissionais de carreira, né? Então esse profissional de carreira geralmente ele está no status quo,
né? Então, às vezes é um pouco mais difícil, porque é a síndrome de Gabriela, né? Olha a sua fala, é mais difícil, Né? por isso que é legal fazer. Então, aí você entra com a questão do treinamento, da capacitação. Aquele que não é, às vezes é mais fácil, porque você tem a questão do contrato, né? E você tocou num ponto principal, que é a questão de mudança de mente. Então, aí a mudança de mente não deve ser não deve partir só do funcionário, mas deve partir do secretariado, do prefeito e principalmente de nós, cidadãos, eleitores, né? E aí o Danilo traz aqui uma coisa muito interessante, que é a régua, né? Quando você faz esse trabalho, quando você tem uma certificação, você nivela uma próxima gestão de, no mínimo, ser igual ou melhor. No mínimo. Nunca pior. Porque o grande problema, e eu vejo isso, e não só eu, mas muitas pessoas veem, e a gente já está cansado, é justamente a questão do processo de não continuidade do dinheiro público. Então, assim, eu construo uma coisa bacana, aí o outro vem, não dá continuidade, e assim por diante, né? Então, e hoje, Pindamonhangaba, ela conseguiu fazer com que esse processo de continuidade de políticas públicas não tenha um processo de regressão, né? Em 8 anos, né, de governo, né, que vai se completar, né, o ano que vem, é fácil medir isso, porque é o mesmo prefeito. Agora, o êxito vai estar no depois. Né? Eu costumo dizer algumas coisas. Qual que é a regra de sucesso de um profissional? Né? Quando você implementa algo, é quando você não precisa mais dele, porque é sinal que a coisa foi efetiva. Então, assim, você precisa de um novo desafio. Né? Outra questão é, quem diz que sempre você ensina por treinamento? Você ensina por exemplo. Então, não adianta você cobrar de uma pessoa algo, treinar, se você não está fazendo aquilo. Sim. Então, quando eu cheguei, eu tenho certeza que o meu boneco de voodoo recebia um monte de alfinetada lá, assim, acho que tinha uma banquinha já lá, assim, vendo o boneco de voodoo do Danilo, né? Mas eu acho que ao longo do tempo, né, a gente não tá ali para agradar as pessoas. O correto nem sempre agrada, né? O remédio amargo, ele vem para curar, mas ele é amargo. Depois você agradece. Então a gente veio com uma postura que quando você faz isso num mercado privado, né, e existem diferenças, né, você trabalhar numa indústria, trabalhar num cenário corporativo, né, onde você tem executivos, as tomadas de decisões são estratégicas, e aí você tem que desdobrar para todas as camadas da operação, né, que normalmente não é visto na gestão pública. Uma delas é o acompanhar projeto. Quando você cobra, né, que é o nome popular, né, e no mundo corporativo a gente fala bonito, né, follow-up. Né, você faz o follow-up, mas na verdade você está cobrando. Se você se comprometeu com uma determinada data, cumpra. Não importa se aquilo é bom ou ruim, cumpra aquilo que você prometeu. Né? Então, você estabelece cronogramas e eles precisam ser cumpridos. E quem tem a responsabilidade da atividade, nós vamos cobrar. E vamos cobrar assim, vou sentar do seu lado e só saio daqui depois que você terminar. Isso é feito Quando lá você hoje. faz isso com um cenário que nem sempre existe, onde a pessoa está lá querendo passar a mão na cabeça, cara, o cara que está lá na saúde, lá precisando de um leito, ele não está perguntando, você gosta do Corinthians, do Palmeiras, cara, dane-se isso, foco no resultado. Vai lá, executa aquilo, saiba o que prometeu, cumpra o que você prometeu, né? Não se comprometa com algo que você não vai fazer. Então, o mundo é setado por expectativas. Se você cria uma expectativa e você não vai cumprir, é isso que muitas vezes traz a sensação de um mau serviço. Vou dar um exemplo. Se você falar para uma pessoa que vai demorar 1 hora na fila, ela pode até achar ruim, mas ela sabe aquilo que está demarcado como nível de serviço. Agora, se você, por exemplo, falar para ela, vai demorar 4 horas, daqui a 4 horas você será atendido, o que ela vai fazer? Em 4 horas ela vai fazer outras coisas e daqui a 4 horas ela volta e faz. Ou seja, você tornou o tempo produtivo. Sim.
Então, nem sempre é a questão da otimização do tempo, mas se não dá para reduzir, informe a comunicação. Projetos falham por falha de comunicação. Muito. 90% dos projetos, isso aqui pode pesquisar no PMI, 90% dos projetos falham por comunicação, porque não comunica o status, porque não comunica o objetivo, não impacta, né? Quando você fala de quádrupla, quíntupla hélice, você está falando de stakeholders. Sim. Então, são as partes afetadas positivamente, negativamente. Então, você tem que mapear isso. Né? Quando a gente fala de uma definição de cidade inteligente, né? Eu ia perguntar, tá bom, é ChatGPT, mas da onde? Porque, assim, a Carta Brasileira fala uma coisa, né? A ISO fala outra, o Instituto XPTO fala outra coisa. De fato, todos estão corretos. Mas são perspectivas. Se você falar para uma pessoa que é do ESG, né, ele vai falar o que é do ponto de vista dele. Se eu vou falar da indústria, ele vai falar do ponto de vista, mas todos estão corretos, porque hora um está no centro. Todos estão sendo afetados. É um ecossistema. Danilo, né? Eu não estou falando nem de ecologia, eu estou falando de um mundo, né, um micromundo ali, que vive e uma coisa afeta a outra. Com isso chegamos ao final de mais um episódio da Station Cast. Estou com o Danilo Veloso. Obrigado, Danilo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e até o próximo episódio. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.